Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos do curso de Cálculo 1. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre limite, né? Apresentando para vocês vários exemplos. Esse é o principal objetivo desses vídeos de cálculo 1 que eu estou gravando. No vídeo anterior nós vimos algumas técnicas que você pode utilizar para calcular ou para determinar um limite, especialmente para você calcular o limite, né? Sem passar pela definição de limite, que é uma coisa muito difícil, né? Então nós vimos algumas técnicas, as técnicas algébricas, né? Você pode usar também as propriedades de limite para calcular limite. Só que nós não falamos até agora uma técnica para você mostrar que um determinado limite não existe. O que também acontece, né? Tem funções em que o limite, quando x tende a A, existe, tem vezes que o limite não existe. E agora nós vamos ver uma técnica que serve para você mostrar que o limite não existe. E essa técnica chama-se limites laterais. Então nós vamos definir, vamos estudar um pouco sobre limites laterais e vamos ver como esses limites laterais podem ser utilizados para você mostrar que o limite não existe. É claro que eles também podem ser usados para mostrar que o limite existe. Então, mas nós vamos ver só como utilizá-los para mostrar que o limite não existe. Referência, Cálculo 1, livro de Cálculo 1 do Stuart, na sua 7ª edição. Vamos lembrar o que significa limite quando x tende a de f de x ser L. Significa que a imagem da função ela se aproxima de L quando o x se aproxima de A. Ou seja, a imagem da função está nesse intervalo de L menos epsilon até mais L mais epsilon, enquanto o seu x está variando neste intervalo aqui, de A menos delta até A mais delta, claro, sempre considerando o x diferente de zero. Né? Se eu escolher um epsilon menor, eu tenho que escolher um delta também menor. Nós já vimos isso aí no vídeo passado, e é só para nós relembrarmos um pouquinho. Tá? Bom, e aí o limite é quando a questão do limite é x se aproxima de A. Né? Bom, aí você fala assim, putz, mas o que significa se aproximar? Né? Se aproximar significa chegar perto. Então, beleza. Antes de falar formalmente, vamos pensar o seguinte. Você tem que ir na casa de um amigo seu. Tá? O amigo seu, ele mora numa rua de mão dupla. Vai e volta. Tá? Essa é a condição. Bom, para você chegar na casa do seu amigo, provavelmente você tem vários trajetos que você pode utilizar para chegar na casa do seu amigo. Porém, só tem duas possibilidades de você chegar na frente da casa do seu amigo. Ou você chega pela esquerda da casa, ou você chega pelo lado direito da casa. Não tem outra opção. Né? Então, se aproximar do A, para você se aproximar do A, desse Azinho aqui, você tem duas possibilidades também. Porque a reta real é como se fosse uma rua de mão dupla. Você pode se aproximar pelo A a partir da esquerda, pelo lado esquerdo de A, ou seja, para valores menores do que A, ou você pode se aproximar do A pela direita por valores que são maiores do que A. Tá? Agora, observe, pensa comigo. Se a aproximação de A pelos dois lados, tanto pela esquerda quanto pela direita, você está se aproximando do A pela esquerda, depois você está se aproximando pela direita. E essas aproximações te levam a duas aproximações distintas de f de x, cara, não tem motivos para você acreditar que esse limite vai existir da função quando x tende a A. Porque quando você chega de um lado, você acha um certo valor de aproximação da f de x. Quando você se aproxima de outro lado, a f de x se aproxima de outro valor, completamente diferente do primeiro. Você fala assim, putz, mas se aproximar significa se aproximar, chegar perto. Quando eu chego perto, por um lado, eu encontro a imagem próxima de um certo L1. Quando eu chego pelo lado direito, eu acho que a função se aproxima, a imagem se aproxima de um certo L2. Então, uma hora vale L1, outra hora vale L2. Qual deles é o limite?
Não pode ter dois limites. O limite tem que ser uma coisa única, senão você fica completamente perdido, né? Senão, se você não tem essa unicidade de limite, em vez de você mandar um foguete para a Lua, ele vai parar para Marte. Então não dá, o limite tem que ser único, né? E isso é que nós vamos ver agora. Mas antes de nós formalizarmos essa ideia de que quando você se aproxima de um lado e de outro, você obtém aproximações diferentes para o f de x, vamos à formalidade, tá? Vamos à definição matemática do conceito de limite à esquerda. Então nós vamos dizer que o limite da função f de x é L quando x se aproxima de A pela esquerda. Esse se aproximar pela esquerda, nós vamos denotar por A elevado a menos. Significa que você está se aproximando do A por valores menores do que A. Tá? Então, esse limite vai ser L se para todo epsilon houver um delta, tal que se o x estiver entre A menos delta e A, então a f de x ela vai estar entre L mais epsilon e L menos epsilon, né? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, quando x se aproxima de A pela esquerda, a função, a imagem da função está se aproximando aqui deste número L. Ah, mas quando ele se aproxima da direita, não vai dar L. Tudo bem, por isso que a definição diz limite à esquerda. Essa é a definição de limite à esquerda. Se, ao me aproximar do A pela esquerda, a f se aproxima de um valor L, nesse caso, então, você diz que o limite da função, quando x tende a A pela esquerda, é esse número L. Tá? A mesma coisa para a direita. Nós vamos dizer que o limite da função é L, quando x se aproxima de A pela direita. Direita significa para valores maiores do que A, então por isso que é positivo. Usa esse brinco, né? Brinco mais aqui. Se para todo epsilon maior que zero, houver um delta, tal que se o x estiver no intervalo de A até A mais delta, então a f está no intervalo L menos epsilon e L mais epsilon. Isso significa o quê? Que se você está se aproximando de x pela direita e a f de x estiver se aproximando do L, então você fala que o limite lateral à direita é L. Né? E você observa o seguinte, ó, olha para esse gráfico aqui, olha para esse gráfico. Se você se aproximar do A pela esquerda, você vai obter um valor diferente, do que se você se aproximar do A pela esquerda. Quando quando o x se aproxima de A pela esquerda, o limite da função é esse número aqui de baixo, sei lá, vou chamar ele de M, né? Agora, se o x se aproxima de A pela direita, então nesse caso, nesse desenho, nesse esboço que está aqui, a função se aproxima do número L, né? Então, por isso que nós vamos distinguir limite lateral à esquerda de limite lateral à direita. Quando você se aproxima de um lado, o limite pode dar uma coisa, a aproximação da função pode dar uma coisa. Quando você se aproxima do outro lado, a aproximação da função pode ser outra coisa. Então, há uma distinção. Então, tem três tipos, até agora, nós vimos três tipos de limite. O limite, mesmo, visto no vídeo anterior, limite lateral à esquerda e limite lateral à direita. Qual é a relação entre esses três conceitos? A relação é a seguinte, o limite da função, quando x tende a A, vai ser L, se e somente se os dois limites laterais, a esquerda e a direita, também forem iguais a L. O que eu estou dizendo com isso? Aqui eu estou dizendo o seguinte, se os limites laterais forem iguais, então o limite quando x tende a A também vai ser igual a esse mesmo valor. Se o limite lateral à esquerda for L e o limite lateral à direita também for L, então você pode dizer, o limite quando x tende a A é L, porque tanto faz o lado, você só tem dois lados. Pelos dois lados dá o mesmo valor, bom, então o limite é L. E vale a recíproca também, né? Se você sabe, por algum acaso, que o limite da função já é L, você já sabe disso, então os limites laterais também vão ser iguais a L. Então, vale a implicação da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Tá? Em geral, o que se utiliza da direita para a esquerda? Em geral, utiliza-se os limites laterais à esquerda e à direita
para verificar se o limite existe ou não. Pensa comigo, ó, o limite vai ser L, se e somente se os limites laterais também forem iguais. É a única possibilidade do limite, quando x tende a ser L, a única possibilidade é quando os dois limites laterais também são iguais a L. Tá? E se eles forem diferentes? Ali que está a questão. Se os dois limites laterais forem distintos, o limite lateral não pode ser igual. Desculpa, o limite da função não existe. Né? Por quê? Porque se ele existisse, os dois laterais seriam iguais. Não, mas eles são distintos. Bom, então o limite da função não existe. Né? Vamos ver um exemplo prático. Vamos ver esta função aqui. Ó. Esta função, você pode olhar ela como uma função que define ou determina a corrente elétrica, por exemplo, num fio. Né? Então, você entra no quarto, a lâmpada está desligada. Ou seja, não está passando corrente pelo disjuntor onde você liga a lâmpada. Então, se não passa corrente, você atribui ao valor da corrente 0. Então, para valores antes de você ligar o interruptor, antes de você acender a luz, antes deste momento, que é o momento 0, o valor da corrente é 0. Você apertou o interruptor, começou a passar corrente. Então eu vou atribuir, a partir daquele momento, eu vou atribuir valor 1 para a corrente. Então o que está acontecendo? Está acontecendo isso daqui. Ó. A luz vem desligada, a lâmpada não está acesa. De repente, num certo momento, no instante t igual a 0, você vai lá e acendeu o interruptor. Opa, a corrente começou a passar, né? Então o valor da corrente passou de 0 para 1. Né? E aí a pergunta é, o que é que acontece quando o tempo se aproxima de 0? Ora, se aproxima de 0, você pode fazer de duas formas. Para valores menores do que 0 e para valores maiores do que 0. Se aproximar pela esquerda ou pela direita. Né? Quando você se aproximar de 0 por números menores do que 0, ou seja, pela esquerda, quando você se aproximar por aqui, qual vai ser o limite da sua função? Vai ser 0. Né? Vai ser 0. No entanto, quando você se aproximar do 0 pela direita, o que vai acontecer com a sua função? Ela vai valendo 1, ela vai ficando sempre próxima do 1. Então, se você se aproxima do 0 pela esquerda, o valor da sua função sempre é 0. Quando você se aproxima à direita de 0, o valor da sua função é sempre 1. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que o limite lateral à esquerda é 0, o limite lateral à direita é 1. Portanto, eles são distintos. Como eles são distintos, o limite desta função aqui, dessa função que pode representar se está ou não está passando corrente, esse limite não existe. Tá? Um outro exemplo um pouco menos ortodoxo é esse daqui. Limite, quando x tende a menos 1, de x² menos 4x sobre x² menos 3x menos 4. Você olha para esse exemplo aqui e você fala, isso aqui nós já resolvemos no vídeo anterior. Não. No vídeo anterior, o limite era quando x tende a 4. Aqui é limite quando x tende a menos 1. Vamos ver o que vai acontecer aqui? Vamos lá. Este menos 1, ele não está no domínio dessa função, então não pode aplicar substituição direta. Pode ver, ó, 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado dá 1, né? Menos 3 vezes menos 1 dá 3, então a soma desses dois vai dar 4, com esse menos 4 vai zerar. Né? Então o denominador ficaria 0, o menos 1 é raiz desta função aqui que está no denominador. Tá bom? Então você não pode nem aplicar a regra do quociente, e você também não pode fazer substituição direta. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer manipulação algébrica. Né? A manipulação algébrica que nós vamos fazer é a mesma que nós fizemos no vídeo anterior. Né? Então, o numerador nós vamos escrever assim, né? Vamos colocar o x em evidência, vai ficar x que multiplica x menos 4. E pela fórmula de Bhaskaras,
as duas raízes desse polinômio são x igual a 4 e x igual a menos 1. E, portanto, olha só, este denominador, você pode escrever assim, ó, x menos 4, que multiplica x mais 1. O numerador, como nós colocamos o x em evidência, fica x que multiplica x menos 4. O limite que você quer calcular é quando o x tende a menos 1. Como o x está tendendo a menos 1, então ele está longe do 4. Por ele estar longe do 4, essa diferença, x menos 4, vai ser diferente de zero, então eu posso cortar este x menos 4 com este x menos 4. Por quê? Porque eu estou com valores próximos do 4. Valores próximos do menos 1, que está bem distante do 4. Beleza? Então, este limite original fica o limite quando x tende a menos 1 de x sobre x mais 1. Ou seja, você tem esse limite agora. Tenta calcular. Calcula, substitui diretamente. Vai dar menos 1 sobre 0. Porque menos 1 com mais 1 dá 0. Eu ia falar um palavrão aqui, mas não dá, né? Então, você não pode calcular diretamente. Se você não pode calcular diretamente, você já não tem mais manipulação algébrica para você fazer, você já está no osso, né? já fez manipulação algébrica que tinha que fazer. Então agora você tem que partir para um outro tipo de análise. Qual análise vai ser essa? Bom, eu acabei de falar em limite lateral à esquerda e limite lateral à direita, então provavelmente nós vamos analisar qual vai ser o comportamento dessa nova função quando o x ele se aproxima de menos 1 pela esquerda e pela direita. Vamos fazer isso? Então vamos lá. Suponha que o x ele esteja se aproximando de menos 1 pela esquerda, ou seja, x tende a menos 1 para valores que são menores do que menos 1. Um exemplo de um número que é menor do que menos 1, mas é próximo de menos 1, é o menos 1,1. Acredite, menos 1,1 é menor do que menos 1. Pergunto para você, o que você prefere? Dever menos 1 ou dever menos 1,1? Você prefere dever R$ 1 ou dever R$ 1,10? Eu prefiro dever só R$ 1. Né? Por quê? Porque dever R$ 1 é melhor do que dever menos 1,1. Porque menos 1 é maior que menos 1,1. Tá. Então, quando o x se aproxima do menos 1 para valores menores do que menos 1, o x vai ser menor que 0, né? O x vai ser menor que 0. E o x mais 1 também vai ser menor que 0. Os dois números aqui, eles vão ser menores do que 0. Se os dois forem números negativos, este quociente aqui vai dar positivo. Porque negativo, quocientado por negativo, dá positivo. Por outro lado, ó, se o x se aproxima de menos 1 pela direita, ou seja, quando x tende a menos 1 para valores maiores do que menos 1, por exemplo, menos 0,9 é um número maior que está próximo de menos 1, então nesse caso o x vai ser menor que 0, é claro, porque ele está próximo do menos 1. Se ele está próximo do menos 1, ele é negativo. E este número aqui, ó, x mais 1, ele vai ser um número positivo. Né? Claro, você está chegando perto do 1, só que com valores menores do que... Você está chegando perto do menos 1 com valores menores do que menos 1. Né? Então, eles são coisas desse tipo, menos 0,9. Pega menos 0,9 e soma com 1. Isso vai dar um número positivo. Né? Então, nesse quociente aqui, ó, você vai ter o numerador sendo negativo, o denominador sendo positivo. Negativo sobre positivo dá negativo. Moral da história. Esta função aqui, ó, esse quociente, ele não se aproxima de um único valor quando você se aproxima do menos 1 por valores distintos. Uma hora ele vai dar uma coisa positiva, outra hora esse quociente vai dar uma coisa negativa. Ora, se uma hora é positivo, outra hora é negativo, esse limite não existe. Porque os limites laterais não existem. Né? Não são iguais, desculpa. Os limites laterais, eles não são iguais. Eles não tendem ao mesmo lugar. Tá? Então, nesse caso, o limite não existe. Né? Então, essa técnica de você utilizar limites laterais para determinar que o limite da função não existe, ele é bastante eficaz. Tá?
Outro exemplo, ó, limite quando x tende a 2 de x² menos x mais 6 sobre x menos 2. Não dá para você calcular esse limite direto, de novo, porque o 2 não está no domínio dessa função. Então não adianta, nem propriedade de quociente, nem substituição direta você pode. Se você tentar fatorar esse polinômio, esse numerador, desculpa, se você tentar fatorar o numerador, você não vai conseguir fatorar ele com raízes reais. Por quê? Porque as raízes são complexas e não são reais. Tá? Pode fazer as contas, né? E você não vai encontrar raiz real aqui. Então nós não podemos simplificar a nossa função original. Se não podemos simplificar, vamos adotar uma outra abordagem. Para isso, o que nós vamos analisar? Nós vamos analisar o que acontece com esse quociente, qual vai ser o sinal dele quando nós nos aproximarmos do 2 pela esquerda e pela direita. O que eu quero dizer com analisar o sinal? O que acontece com esse quociente quando nós nos aproximamos de 2 pela esquerda? Será que esse quociente vai dar positivo ou vai dar negativo? O sinal vai ser positivo ou negativo? E se eu vier pela direita do 2, o que vai acontecer com o quociente? Ele vai ser positivo ou vai ser negativo? Algo parecido com o que nós fizemos aqui. Aqui nós analisamos esse quociente, analisamos o sinal, ora ele dava positivo, ora ele dava negativo. Dependia de que lado você estava se aproximando do menos 1. Aqui é a mesma coisa. É isso que nós vamos fazer agora. Então vamos lá. Observação. Primeiro, o denominador é sempre um número positivo. Por que ele é um número positivo? Como é que eu tenho tanta certeza? Porque as raízes desse polinômio não são reais. Então, essa parábola aqui, né, o gráfico dessa parábola, nunca vai cortar o eixo x. Então, ou está acima do eixo x, ou o gráfico está abaixo do eixo x. E para você saber se está acima ou está abaixo, você tem que olhar para a concavidade, você tem que olhar para o sinal do coeficiente do x². O coeficiente de x² é positivo. Isso significa que o gráfico tem concavidade voltada para cima, ou seja, ele está completamente acima do eixo x. O gráfico está completamente acima. Como o gráfico está completamente acima, então essa parábola, essa soma aqui, né, ela vai ser sempre positiva para qualquer x. Isso significa o quê? Que o sinal desse numerador, significa que o numerador desta fração é sempre positivo e, portanto, o sinal ele vai depender do denominador. Depende do denominador, né? Então vamos lá. O que acontece com o denominador, com o x menos 2, quando eu me aproximar do 2 pela esquerda, ou seja, quando me aproximo de 2 para valores menores do que 2. Por exemplo, 1,9. Se eu me aproximo pela esquerda, este x menos 2 vai dar um número negativo. Porque eu estou pegando o menos 2 e estou somando uma coisa que não é 2. É menor que 2. Isso vai dar um número negativo. Né? Esse menos 2 sempre vai ganhar sobre o x. Né? Então, nesse caso, você tem uma fração, o numerador é positivo, o denominador é negativo, a fração é negativa. Por outro lado, se você se aproximar do 2 pela direita, ou seja, para valores maiores do que 2, como 2,1, então essa diferença aqui, x menos 2, é uma diferença positiva. Se isso dá positivo, nesta fração você tem numerador positivo, denominador positivo, então isso vai dar positivo. Moral da história. Ora, quando você se aproxima da esquerda, pela esquerda do 2, esse quociente é positivo. Quando você se aproxima da direita, esse quociente é negativo. Então, quando você faz a aproximação por lados distintos, essa fração vai te dar valores distintos. Ela se aproxima de valores distintos. Bom, então esse limite pode não existir. Tá certo? Essa é a principal técnica que você utiliza para mostrar que um limite ele não existe. Fazer a abordagem pela esquerda e pela direita do número lá que está envolvido. Nesse caso aqui era o número 2. Quando que você faz isso? Quando você já não tem mais manipulação algébrica para fazer. Como foi nesses dois nossos... Foi exatamente o que aconteceu nesses dois últimos casos que nós tínhamos, né? X sobre x mais 1, né? E aqui x² menos x mais 6 sobre x menos 2.
Não dá para simplificar essas duas usando propriedades algébricas, né? Então você tem que fazer um outro tipo de análise, tem que fazer um outro tipo de abordagem. Beleza? Com isso, vamos ficando por aqui. Um abraço a todos e eu espero que vocês continuem me vendo nos próximos vídeos.